Olá, pessoal. Eu espero que sim, estejam todos bem, todos na graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Como sempre falo, estando nós na graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, bem, porque nós temos a paz que o mundo dá. É a paz que nosso Senhor e Jesus Cristo nos dá, a paz que o mundo dá. Bem, o nosso vídeo hoje, apesar do nosso canal ser intitulado Evangelização, Educação e Artes, hoje eu escolhi a melhor parte. Hoje eu escolhi falar um pouco sobre o amor de Deus. E eu orei antes, pedi a Deus para não deixar eu falar nada além da vontade dele, que é perfeita e agradável. E o tema eu dei a esta pregação, se é que pode ser chamada de pregação, ou estudo, ou uma viagem em alguns versículos da Bíblia relacionada ao tema, será a lei, é o tema. E o subtema será a real vontade de Deus sobre a lei. Porque quando Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer, a sua palavra estava sendo anunciada na terra. Como assim, irmã Ilza? Estava assim. A sua palavra estava sendo anunciada no templo, estava sendo anunciada nas sinagogas. Não era o Novo Testamento, era o Velho Testamento. Nós sabemos que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é dividida em Velha Aliança, que é o Velho Testamento, e Nova Aliança, que é o Novo Testamento, que conta a partir da vinda do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cá. Agora, da vinda de Jesus Cristo, da era cristã, para trás, constitui o Velho Testamento, que é também conhecido como a Velha Aliança. Então, qual foi mesmo o objetivo da vinda de Jesus? Foi reatar a nossa aliança com Deus. Como assim, amada irmã Ilza, professora Ilza? Nós sabemos que o único homem que passou pela terra, sendo ele 100% homem e 100% Deus, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos erraram. Todos erraram. Todos exageraram ou deixaram de fazer, ou exageraram no fazer, dizendo que estavam fazendo a vontade de Deus, ou deixaram de fazer, ou até fizeram a vontade de Deus. Vamos ver? Olha, nós vamos começar a mostrar aqui a minha Bíblia, que é de sempre, tá, gente? Bíblia, ó. Antigo e Novo Testamento, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, traduzida, revista e revisada por João Ferreira de Almeida. Então é uma Bíblia muito conhecida e nós vamos fazer uma viagem lá no livro dos Gálatas, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas.
Nós vamos depois para o livro de Mateus, depois nós vamos lá para o livro de Tiago, depois nós vamos passear um pouquinho também no livro de Isaías. Mas há muito sobre o que falar sobre a lei, só que eu não vou falar tudo. Eu acho que o que o Espírito Santo me tocar para falar aqui já vai abrir as nossas mentes, as nossas, porque ele vai estar falando comigo também, que eu sei que ele vai falar grandiosas coisas comigo aqui nesse momento. Eu tenho certeza disso, certo? A Bíblia diz assim: abra a tua boca e eu te encherei. Mais ou menos assim, eu não me lembro a referência. Então, eu estou aqui pela fé, certo? Nesta noite, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. E eu não quero falar nada além do que Deus quer que eu fale, certo? Mas já que nós vamos começar no livro dos Gálatas, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, certo? Primeiro nós temos que saber quem eram os Gálatas. Revelam que os Gálatas eram povos formados por várias nações, tipo os gentios. Não eram judeus, eram os gentios. E nós sabemos que Jesus, ele veio primeiro para os seus. Veio para os seus, para salvar os seus, a sua nacionalidade. Os irmãos patriotas, certo? Mas depois ele deu permissão para que esse evangelho fosse conhecido por todas as pessoas do mundo e que por intermédio dele todos podem receber a salvação eterna, né, por meio dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto que ele disse, ou indo, tanto faz, né, gente? Por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê já está condenado. Ele nem repetiu sobre o batismo. Ele disse que, né, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, só pela fé a pessoa pode ser salva. Está claro aqui na parte B do versículo. Só pela fé a pessoa pode ser salva. Nós percebemos naquele encontro daquele povo na casa do centurião Cornélio que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo ao ouvirem a pregação do apóstolo Pedro. Elas foram batizadas com o Espírito Santo sem receberem o batismo das águas. Então eu creio que por isso que Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não está condenado. O certo é crer e se batizar, mas se ao menos crer, ninguém, certo? Então, amados, vamos ver aí o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Mas primeiro, como eu comecei, os Gálatas, eles, muitos estudiosos, não é a Bíblia, muitos estudiosos aqui são para extrair de estudos que eu fiz fora da Bíblia, tá? Porque tem que falar também. Então, eram pessoas formadas por várias nacionalidades, mas a maioria dos
moravam numa província que pertencia a Roma, uma província denominada Galácia, tá? O que é uma província? É uma região que talvez não fique tão próxima do lugar, como, por exemplo, o Alasca pertence aos Estados Unidos e não é tão perto, certo? A época que o Brasil pertencia a Portugal, olha a distância, certo? Então, província é isso. É um lugar que pertence a uma região, às vezes fica longe, mas pertence. Então, a Galácia pertencia a Roma. E aquele povo não pertencia não era da mesma nacionalidade de Jesus. Mas eles creram na palavra de Deus por intermédio de Jesus Cristo, foram batizados em nome de Jesus Cristo, e quem apregou para eles, que foi também por intermédio do apóstolo Paulo, eles receberam esse maná maravilhoso, a palavra de Deus, e foram batizados, nasceram de novo em Cristo Jesus e passaram a crerem em Deus por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as cartas, com as pregações do apóstolo Paulo. E essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, essa carta do capítulo 3, ela tem 3 ideias centrais, segundo os estudiosos. Quer dizer, mostrar aos Gálatas, certo? Em primeiro lugar, a unidade na diversidade. Quer dizer, a unidade, todos serão um no amor de Cristo, não importa a nacionalidade. O apóstolo Paulo quis mostrar para eles que, apesar deles não serem judeus, certo? Por eles terem recebido o batismo e crerem que Jesus veio, que o Filho de Deus veio, sofreu por nós, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós, eles têm o direito de serem chamados filhos de Deus, como eu, que sou brasileira, moro no continente, na América do Sul, continente americano, na América do Sul, também faço parte, certo? Todas as pessoas que creem em Jesus, em Deus por intermédio de Jesus Cristo, tornaram ou tornar-se-ão filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, certo? Então, esse é um dos objetivos, é uma das ideias centrais, a unidade na diversidade de pessoas. A outra, liberdade em Jesus Cristo, certo? A liberdade de falar do amor de Deus. Todos nós podemos falar do amor de Deus. Abra a tua boca e eu te encherei, certo? Não são apenas os teólogos ou pessoas que adquiriram diplomas e mais diplomas e mais diplomas na área de teologias, não sei das quantas, que tem a capacidade de falarem do amor de Deus, mas todos os que se tornaram filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo podem falar do amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo, usando a palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Todos nós, ide
fazer discípulos, ou indo, fazendo discípulos, por onde a gente andar, no trabalho, em casa, na rua, no comércio. Agora, a palavra, como disse o apóstolo Paulo, tem que ser temperada e no momento certo. Não é qualquer hora que diz alguém que esse alguém vai estar como um terreno fértil que vai receber a semente. Tá? Mais ou menos assim, tem que ser. Você vai chegar, se você chegar no momento inoportuno para falar do amor de Deus para alguém, ela vai ficar com raiva de você e de mim. A gente tem que aproveitar as oportunidades, certo? Porque a palavra de Deus vale mais do que ouro e prata. Não pode ser lançada de qualquer maneira, como diz a Bíblia. Como pérolas aos porcos, como pérola, não pode ser lançada aos porcos, certo? Não que eu esteja desfazendo do animalzinho, que tudo foi Deus que criou, tá? E a terceira ideia, o amor gratuito. Não é? O amor gratuito, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, vocês receberam o amor gratuito, né, de se tornarem filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram. Então, não apenas os judeus. E hoje, eu digo, não apenas os teólogos estão prontos para pregar essa palavra, mas qualquer pessoa que tenha capacidade de ler, de interpretar, certo? Pode falar do amor de Deus. A gente não pode fugir da palavra. Então, aqui diz o seguinte, o tema, a lei. O subtema, dado por mim abaixo de Deus, a real vontade de Deus sobre a lei. Então aqui, ó, lembra que eu comecei falando que já tinha, antes de Jesus vir, já tinha igreja, já tinha o templo onde pregava-se a palavra de Deus, já tinha as sinagogas onde se pregava a palavra de Deus. Entretanto, Deus, olhando do alto para baixo, ele disse o quê? Que não viu um justo sequer. Não tinha mais ninguém justificado pela fé. Quer dizer, ouviam, mas não escutavam, porque estavam ouvindo. Faziam tudo errado. Certo? Tanto que depois nós vamos ver lá sobre o sábado, tá? Por isso que eu escolhi aqui também um pouquinho em Isaías 56, tá? Porque aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, no versículo 10, diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, não sei o que estou falando não, eu estou lendo, gente, ó, eu estou lendo, ó, pode pesquisar em sua Bíblia, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque a lei é o seguinte, está falando de qual lei? A lei da velha aliança, a lei do Velho Testamento. A lei é o seguinte, naquela época, quem tropeçasse em qualquer pontinho da lei seria castigado, certo? E Jesus, ele veio tirando essas coisas do homem, que não
fazem parte da lei de Deus. Tipo, fazendo uma limpeza na obra de Deus, que estava sendo apregoada na terra, de maneira errada, como até hoje muitas pessoas ainda entendem diferente do que é, certo? Então, aquele que tropeçar em alguma coisa da lei, vai tudo por água abaixo, ele vai pecar, sabe? Por isso que certa vez eu falei aqui que Jesus era para ser um nazireu, mas não foi, porque ele não podia tocar no morto, e ele tocou no morto, certo? Ele transformou água em vinho, não sabemos se ele bebeu, mas ele transformou água em vinho, certo? Dizem que era um vinho sem álcool, mas aqui na Bíblia não consta isso. Os estudiosos falam, certo? Mas o bom mesmo é que a pessoa não se embriague com vinho, com álcool. Esse é o conselho que a gente deve dar às pessoas, certo? Mas ele, na hora da ceia, é óbvio que ele ceava com o pão e o vinho, junto com os seus discípulos, certo? Então, entenderam? O apóstolo Paulo escreveu aqui aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, dizendo que todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, certo? Porque se tropeçar em qualquer coisa da lei, nós temos que ver o que é que pertence à lei, a velha aliança, e o que é que diz a nova aliança sobre tudo. E tudo o que Jesus condena, certo? Que era da velha aliança, relata na nova aliança. Nós não somos tolos. Ao lermos, nós percebemos o que era do homem, faz parte da história da época, e o que não faz mais parte da história da época, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que houve uma época que havia a tribo dos levitas, que tinham que ser sustentadas pelas outras tribos. Mas depois isso acabou. Fez parte da história, ficou na história, lá na velha aliança. Acabou, certo? Não estou aqui questionando ajuda alguma no templo. O templo precisa de ajuda, precisa, tá? Porque tem gastos, certo? Seria muita injustiça nossa se nós congregássemos e não ajudássemos com o templo, com os gastos do templo. Mas não é mais como naquela época da velha aliança, tá? Como o apóstolo Paulo disse, cada um contribua com o que Deus propôs em seu coração, certo? Mas cada um como propõe em seu coração, já diz tudo, né? Não precisa eu explicar detalhadamente. Agora veja bem o que é que diz lá no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 2, engraçado, no verso 10 também, versículo 10, que coincidência. Capítulo 2 do livro de Tiago, versículo 10, diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Viram? Viram que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição? Muitas vezes a pessoa está sofrendo a falta de alimentos, a falta de roupas, de calçados, de moradia, e não sabe por quê. Nós precisamos ler Bíblia. Precisamos ver o que tinha que ser bem obedecido na velha aliança e na nova aliança. Agora nós vamos lá para o livro, calma, viu? Nós vamos lá para o livro de Isaías.
Deixa-me ver aqui. Isaías. Vamos lá. Para o livro de Isaías 56. Profeta. Jesus não veio abrogar a lei, que era tudo lá da velha aliança, da época de Moisés, certo? Nem os profetas, certo? Vamos ver o que é que diz aqui? Promessa 56, capítulo 56 de Isaías. Promessas àqueles que guardam o sábado. Olha, Deus reservou promessas através do que diz aqui Isaías para aqueles que guardam o sábado. Segundo Isaías, era profeta, mas provinha de Deus tudo isso aí. Vamos ver, viu? O versículo 1: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. O 2 diz: bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal, certo? Que nessa época, que era a época de Moisés, também na época de Moisés, ninguém podia fazer nada no sábado. Era de Deus, essa lei era de Deus. Deus era a favor dessa lei, de não fazer nada, absolutamente nada no sábado. Na época de Moisés, nem o maná que Deus mandava no deserto poderia ser apanhado no sábado. Tanto que, quando Jesus veio, Jesus não tirou o sábado de ser o dia do Senhor, não. Sábado realmente foi o dia que o Senhor descansou. Ele trabalhou até a sexta, no sábado ele descansou. Mas ele não disse, em momento algum, que não era para a pessoa ficar sem fazer nada. Tanto que Jesus veio mostrando como era que nós deveríamos nos comportarmos no sábado. Não é porque sábado é o dia do Senhor que ele não iria desatolar um animalzinho que estava atolado, que não ia curar uma pessoa que estava com lepra, não ia curar uma pessoa que estava cega, uma pessoa que estava surda, uma pessoa que estava aleijada. Ele veio revelando a verdadeira lei de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Jesus veio revelando a verdadeira lei, a verdadeira vontade de Deus. Jesus veio revelando a verdadeira lei e a verdadeira vontade de Deus. Essa é a verdade. A verdade está em Jesus Cristo. Foi o único homem que passou pela terra e não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhum pecado, certo? Foi o único. Aí, lá em Mateus, no livro de Mateus, muitas pessoas citam versículos do Velho Testamento, da lei, e falam: Jesus não veio abrogar a lei nem os profetas, certo? Mas por que foi que Jesus trabalhou no sábado? Hein? Por que Jesus trabalhou no sábado? E ele diz aqui mesmo, ele não veio abrogar a lei nem os profetas, mas ele veio revelar a lei e a verdadeira vontade de Deus com relação à lei de Deus. Porque o homem, nós sabemos que o homem é falho. O homem é falho. E nós sabemos também que o que muitos concordarem na terra é concordado no céu. Até mesmo porque naquela época era uma época que o povo não tinha estudo como tem hoje. O povo não tinha essa bússola nas mãos como nós temos hoje.
né? E Deus trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer. Só que chegou ao ponto que ninguém estava mais ouvindo a voz de Deus. Estava escutando ali, só por escutar, mas entrava por um ouvido, saía pelo outro, e o povo continuava fazendo coisas erradas, continuava fazendo abominações aos olhos de Deus, certo? Na Bíblia tem todas essas abominações. Leiam a Bíblia para que ninguém lhes engane, tá? Leiam a Bíblia para que ninguém lhes engane. Porque muitas vezes alguém diz assim, com coisa que está lá no Velho Testamento, lá na Velha Aliança, na lei, diz assim: Jesus não veio abrogar a lei e nem os profetas. Ora, quem profetizou sobre o sábado? Hein? Isaías, um grande profeta. Moisés, ninguém podia sair para pegar o maná. Se Deus mandava maná no sábado, gente, pense bem. Se Deus descia o maná do céu para o povo, é porque era para o povo apanhá-lo. Se não fosse da vontade de Deus, ele não mandava, ele só mandava até sexta. E depois da sexta ele iria mandar que dia? Domingo. Tá, gente? Está tão claro qual é a vontade de Deus, qual é a lei de Deus, que Jesus não veio anular, e a lei dos profetas, que Jesus não veio anular. Isaías profetizou a vinda de Jesus. Jesus anulou? Não. Ele pregou sobre Isaías no templo, certo? Lá em Nazaré, certo? Ele pregou que muitos, né, que não é a profeta com honra em sua terra. Ele pregou no livro de Isaías. Ele não foi contra os profetas a partir do momento que os profetas profetizassem realmente o que era da vontade de Deus. Os profetas, além de serem profetas, eram homens também, pecavam também, erravam também. O único homem que não errou na terra foi Jesus, 100% homem, 100% Deus, certo? Porque Isaías, ele profetizou o sábado e Jesus veio trabalhando no sábado. Se fosse pecado apanhar o maná no sábado, lá no deserto, Deus não mandava o maná. E Deus mandou o maná no sábado para o povo se alimentar com o maná, que Deus mandava o maná para o povo se alimentar, certo? Como ele mandou também codornizes, e houve uma época que o povo não podia comer ave, era a lei de Deus. Que venhamos a analisar, certo? E relacionar as coisas da velha aliança com a da nova aliança e passar na peneira para ver o que realmente pertence à vontade de Deus, é da lei de Deus ou lei do homem, ou faz parte da história. A gente precisa ter entendimento da Bíblia, relacionar os fatos e a vontade de Deus. Jesus veio para nos mostrar a verdade, que o povo estava fazendo tudo errado. E houve uma época que o povo ainda errava, mas acertava. Errava, mas acertava. Mas depois ele olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Mas todos estavam congregando no templo e nas sinagogas. Mas não estavam colocando a palavra de Deus em prática na sua vida cotidiana, nas suas vidas cotidianas, certo? Então, olha o que diz aqui no livro de Mateus, Mateus 5:17, né?
Até, ó, o cumprimento da lei e dos profetas. Tá vendo? Jesus não foi contra a lei e os profetas. Só que foi com relação às coisas divinas e não às coisas do homem. Apesar de serem profetas, eram homens, estavam sujeitos às coisas da carne também. O único que não foi sujeito foi Jesus, certo? Então diz aqui, ó, no capítulo 5, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar? Anular. Ele não veio a anular. Tipo, vários profetas profetizaram a verdade, certo? Isaías não mentiu quando disse que sábado era o dia do Senhor. Mas Deus mandou o maná no sábado para o povo apanhá-lo no deserto. E eles estavam proibindo o povo de pegar o maná no deserto para se alimentarem. Se Deus mandava o maná, é porque poderia apanhá-lo para se alimentar. Era uma necessidade essencial, era uma necessidade básica, certo? Se alguém quer guardar, que guarde, certo? Mas como Jesus ensinou, tá? Aí, a gente muitas vezes, a gente não entende a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. E aí a gente fica pegando versículos isolados, tipo este aqui, né? Quando Jesus diz, eu não vim abrogar a lei nem os profetas. Mas não percebe que Moisés proibiu lá o povo de comer o maná que Deus mandou no sábado. Se Deus mandou o maná no sábado para o povo pegar ali, é porque Deus não era contra pegar o maná. Deus não era contra a pessoa pegar o maná para se alimentar. Deus não era contra a pessoa cozinhar para comer. Deus não era contra desatolar um animalzinho que estava atolado. Deus não era contra vender para uma pessoa que estava necessitada, com fome. Jesus veio mostrando tudo isso, curando as pessoas, tá? Trabalhando no sábado, fazendo a vontade do Pai, certo? Então nós precisamos, meus amados, nós que somos denominados de evangélicos. O que é o evangelho? É isso aqui, ó. Evangelho, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler completo. Nada de ler só o Novo Testamento, ou nada de ler só o Velho Testamento, tá? Ler completo, para a gente analisar o que era certo fazer, o que Jesus tirou, o que era de Deus mesmo e o que não era. Porque havia coisas na lei e nos profetas que não eram da vontade de Deus. Tanto que Jesus veio dizendo, eu não vim abrogar a lei e nem os profetas. Entretanto, ele trabalhava no sábado. Porque o sábado foi profetizado por Moisés, por Isaías, né? E naquela época pessoas não podiam fazer nada no sábado, nem apanhar o maná que Deus mandava no sábado. Se Deus mandava o maná no sábado, é porque podia recolhê-lo, tá? E que esta mensagem fique bem gravada no coração de todos, tá? Que todos tenham entendimento, tá? E venham ler, para que ninguém venha fazer enganar, para que ninguém venha nos enganar. Lê a Bíblia, gente, a gente precisa ler, tá? Porque, olha, eu vejo aqui a Bíblia, sabe? Hoje em dia, por exemplo, ele dá notícia de acordo com seus interesses, tá?
de acordo com seus interesses. Já falei, não é? Acho que eu não preciso falar mais nada. Por exemplo, um jornalista que torce para um time, é lógico que ele vai, tudo que ele falar ali vai tentar engrandecer aquele time dele, certo? Antigamente não podia, mas hoje a gente já vê muito isso. Eu estudei isso no curso, quando eu fiz o curso de letras, tá? Sobre como passar notícia. A pessoa passa a notícia de acordo com seus interesses. Como o meu interesse aqui é apenas evangelizar, é apenas respeitar essa palavra que Jesus veio trazer a preço de sangue, certo? Não estou com interesse de ganhar dinheiro algum aqui, tá? Eu prego a verdade, tá, gente? Não estou desfazendo de ninguém, mas leiam a Bíblia completa. Procurem entender tudo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Lembrando que Jesus não veio abrogar a lei nem os profetas, anular a lei nem os profetas. Mas quem está debaixo da lei, como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, está sob maldição. Debaixo de maldição. Porque, como disse o apóstolo Tiago, quem tropeçar em uma coisinha da lei está totalmente condenado, tá? Então, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, eu desejo a todos uma boa noite ou um bom dia, quem for ver esse vídeo durante o dia. Muita paz e Jesus no coração e o desejo de ler a Bíblia, que é muito bom. E mais uma vez, fiquem aí com o meu abraço fraterno. Bye, bye.